Irmãos, estava comentando com o Ronaldo. Eu tenho rinite alérgica, a Viviane tem rinite alérgica, então assim, a gente escolhe o dia que a gente quer, digamos assim, acordar entupidaço e vai inventar de ligar o ar-condicionado. Então toda vez que eu vou pregar, eu penso assim, é melhor passar calor do que acordar entupido e não conseguir pregar, né? E aí eu disse a Ronaldo agora, antes do culto começar, né? Eu nunca dormi com um ventilador no 3. E essa noite, meu Deus, né? Deus agraciou até uma brisinha aí, a planta está balançando, porque está complicadíssimo. Mas que o Senhor nos dê graça nesses dias de janeiro, né? Que fique um pouco mais tranquilo para a gente. Meu irmão e minha irmã, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Josué. Reverendo Ronaldo, hoje à noite vai terminar a exposição de Amós. Próximo domingo a gente já começa a exposição de um dos livros, onde a gente fará uma das séries. Então, ele também dará início à nossa exposição na carta de Paulo aos Coríntios, né, a segunda carta de Paulo. A gente já tinha exposto a primeira. Domingo que vem a gente inicia a segunda carta, e a gente deve dar uma pausa nos profetas menores ao final de janeiro, e ele deve comentar mais sobre isso mais tarde. Vamos lá, Josué, a partir do versículo 1, Josué 4, a partir do verso 1. O texto nos diz o seguinte: quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos 12 dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras para vocês? O que significam estas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo Deus, nós te pedimos, ó Pai, que Tu ilumine as nossas mentes e corações da manhã de hoje e possamos aprender mais da Tua palavra. Em nome de Cristo é que te oramos, ó Senhor. Amém. Uma das coisas que acaba nos entristecendo como líderes da igreja, né, como aqueles que o Senhor tem separado para assistir a igreja aqui na terra, é que por muitas vezes a gente perde o senso de celebração. E a perca desse senso muitas vezes está atrelada a nós idolatrarmos coisas que não deveriam ser idolatradas. Então, por exemplo, principalmente os mais velhos aqui, as igrejas, inclusive as igrejas presbiterianas, antigamente, algumas delas ainda acabam fazendo isso. É como se houvesse a obrigatoriedade de nós estipularmos que no dia 31 o culto precisa ser às 10 horas da noite, porque nós precisamos entrar no ano a que se chega, né? Estando em culto, celebrando ao Senhor isso, e como se a gente tivesse que obrigatoriamente fazer isso. Então, assim,
não é que não se possa, mas é como se muitas vezes a gente quisesse associar isso a uma determinada obrigatoriedade. Por outro lado, né, indo para o outro extremo, a gente como igreja muitas vezes deixa de ter marcas e de celebrar determinadas coisas e a gente acaba perdendo a nossa identidade como igreja de Cristo. Então muitas vezes, e já chegaram a perguntar isso para a gente, certo? Pastor, essa cruz aí, ela é muito grande. Eu não lembro nem o que é que disseram, Ronaldo, mas é tipo assim, vocês estão profanando o templo do Senhor, colocando uma cruz desse tamanho e tipo assim... E é como se isso fosse proibido. E eu conversava com um pastor, amigo meu e de Ronaldo, que até já chegou aqui pregar na igreja, o reverendo Alain René, e a gente conversando sobre a arquitetura católica romana, e muitas vezes a gente perde de colocar determinados memoriais, onde a gente celebra o dia do Senhor, justamente tentando fugir, e a gente esquece de que a história da igreja no Brasil, ou a história da própria nação brasileira, botaram alguma bênção aqui atrás de mim agora, viu, irmãos? Eu não sei nem quem foi, mas eu estou... É irmão Vlad é uma bênção, né? Diácono Vlad. Mas assim, a gente perde e esquece de que havia um acordo entre, primeiramente, né, Brasil e Inglaterra, e de que os protestantes que cultuavam no nosso país, eles não poderiam cultuar em locais que parecessem templos. E por conta disso a gente perde determinadas coisas e determinadas características que faz com que a gente deixe de celebrar e de ter esses determinados memoriais como se isso fosse pecado. Então pare e pense comigo. Se fosse realmente pecado, por que Josué, ou até mesmo o próprio Deus, ia mandar tirar 12 pedras que não eram pequenas? Porque veja bem, tirar uma pedra pesada da água não é tão difícil. Né? Só precisa entender um pouquinho de física para entender que, digamos assim, tirar ela do chão do rio, você vai ter uma certa ajuda por conta da gravidade da água. Mas uma coisa que Josué diz aqui no texto, que a gente não se apega a isso, é: coloquem essas pedras no ombro. Ou seja, não era uma pedrinha qualquer, e era para que aquilo ali fosse avistado. E a gente tem determinados memoriais dentro da igreja, do movimento do culto, justamente para que aconteça a mesma coisa que aconteceu aqui no texto. Então, por que nossos filhos, que ainda não professaram a sua fé, não celebram a Santa Ceia? No aspecto da participação direta, mas eles devem celebrar com a gente indiretamente. E isso faz parte da nossa catequese aos nossos filhos, de evangelizá-lo, de instruí-lo nos caminhos do Senhor e de chegar para ele muitas vezes e dizer o seguinte: no tempo certo você participará. Você já recebeu a primeira marca que Deus instituiu, você foi batizado nas águas, e não estranhe porque não foi em outro lugar. Mas normalmente quem usa esse termo é que foi mergulhado na água, né? Você pode até ter sido mergulhado na água, meu irmão. Certo? E recentemente teve até alguns que o Ronaldo tentou praticamente mergulhar aqui na Pia Batimal, viu? Mas existe uma coisa importantíssima aqui pra gente. Existe uma perspectiva de celebração presente. Existe nesse texto um remontar, de trazer o nosso coração para aquilo que está sendo vivido agora, e não somente daquilo que passou, e muito menos daquilo que virá. Então Deus, quando chega a mim e a você e diz assim: vocês precisam aprender a celebrar diante da minha presença. Eu sei que o fechar de um ano faz com que a gente relembre daquilo que aconteceu nesses últimos 364 dias, e a gente está vivendo o dia 365 hoje. E não tem nenhum problema a gente olhar para trás
e ver aquilo que nós erramos perante o Senhor, ver aquilo que nós como igreja podemos celebrar perante o nosso Deus e ver aquilo que a gente pode programar para o ano seguinte. A própria palavra fala disso. O coração do homem pode fazer planos, a igreja pode se planejar, mas só acontecerá a nós, dentro das nossas vidas pessoais e dentro da nossa vida como comunidade, aquilo que o Senhor quiser que aconteça. Então, assim, é no presente, irmãos, por exemplo, em que a gente decide amar as pessoas das quais amamos, a igreja na qual nós fazemos parte e deveríamos amá-la, e é no presente também que a gente tem o dever de olhar para o senso de gratidão que o Senhor traz ao nosso coração e que Ele coloca diante de nós. E é como se a gente fizesse determinadas escolhas. Então veja que interessante. É como se a gente, por exemplo, olhasse para o período do Natal, olhasse para o nascimento de Cristo e a gente não tivesse gratidão ao longo de todo o ano. É como se a gente só olhasse com o coração grato para determinados períodos e épocas do ano e esquecesse de todo o resto. E a grande pergunta que surge é: nós somos um povo que celebra ou nós somos um povo que murmura? E num texto como o de Josué, e é sobre justamente isso que eu quero falar na manhã de hoje, eu queria que você começasse a pensar sobre os possíveis memoriais que podem ter na sua vida e que nós, como igreja, muitas vezes, nós podemos celebrar. Quais são os seus memoriais de alegria? O texto diretamente, principalmente o versículo 4 e 5, sendo mais assertivo e olhando para esse ponto central desse trecho, ele volta mais uma vez para essa celebração, essa cerimônia comunitária. Não era uma cerimônia de uma das tribos, era uma cerimônia das 12 tribos. O Senhor chegou a Josué e disse: chama um homem de cada uma das 12. E é interessante porque quando a gente olha para esse texto, que a gente olha para esse memorial, é esquisito para a gente, porque nós não somos de uma região oriental e por sermos ocidentais, muitas vezes a gente não consegue fazer determinadas conexões que o texto nos apresenta. Então, para um israelita, ainda nos dias de hoje, para o povo hebreu, para os israelenses, para os orientais, a grosso modo, habituados ao uso de símbolos ou aos simbolismos, a ação que Deus ordena a Josué dificilmente iria carecer de mais explicações. E muitas vezes a gente acaba se perdendo sobre isso. Sabe uma coisa que muitos de nós perdemos? O senso de guardar. Se eu fizesse uma pesquisa bem rápida aqui agora entre vocês e perguntassem quem ainda tem porta-retrato em casa, eu aposto que muitos de vocês não têm mais. Porque o que fazia você revelar fotografia é porque você não tinha nem celular, nem computador com câmeras digitais, que você pudesse sentar e olhar no computador ou pegar o celular e ver essas fotografias. E essa semana, ao visitar uma família aqui da igreja, eu achei uma coisa interessantíssima. Porque uma das TVs da casa, ela estava ligada com um looping de fotos. Das mais antigas às mais recentes. E essas fotos fazem com que a gente lembre de coisas que aconteceram na nossa vida. E enquanto eu refletia sobre a mensagem dessa manhã, eu estava tentando lembrar, puxar na minha memória aqui, e eu sei que essa foto existe, deve estar na casa de manhã, mas assim, com toda certeza essa foto não está comigo, do dia da minha profissão de fé.
Porque para mim é mais difícil lembrar do meu batismo. Eu sei que existe foto disso, mas eu era uma criança pequena. É a mesma coisa de eu chegar para meu filho hoje e perguntar: Bento, você lembra do seu batismo? Com certeza que não, né, irmãos? Eu batizei Bento, né, mais cedo ainda do que quando eu fui batizado. Mas a lembrança, eu lembro a camisa que eu estava na minha profissão de fé. Eu lembro que, né, o púlpito ainda não era aqui, não existia esse palco aqui ainda. A gente celebrava os cultos em direção a essas arquibancadas. O púlpito era ali. Eu lembro do reverendo Jânio me dizendo que, então quer dizer que eu não vou te batizar? Eu disse: não vai não, porque eu já fui batizado. Tu quer me batizar de novo? Eu lembro de Jânio me perguntando isso. E eu lembro do dia. E uma outra coisa eu lembro, e aí eu estimulo os adolescentes e jovens da igreja a não fugirem desse momento. Eu lembro que eu posterguei até onde eu pude a minha profissão de fé, porque eu tinha medo de conversar com o conselho. E outra coisa que me colocava medo também na minha timidez adolescente, de eu ter que ir ouvir aqui para frente, né, no caso, mas na minha época era ter que ir ali para frente e ficar na frente de toda a igreja e dizer todos os sims que a gente diz quando vem para cá. Mas isso são memoriais, irmãos. Eu lembro dos acampamentos da minha adolescência, assim como eu lembro das celebrações da minha casa. E o Senhor não nos disse para não celebrar isso, porque isso faz parte da nossa vida e da nossa caminhada cristã. Então, quando nós somos lembrados disso, e aí eu lembro de uma expressão que está sendo usada aqui no texto: as pedras serão um sinal entre vocês. Irmãos, quais são as pedras que sinalizam as celebrações das nossas vidas? E esses sinais têm a ver com esse memorial. O que o texto está querendo trazer para a gente como centralidade é que a arca do Senhor, esse símbolo da arca cruzando a água, e tem uma beleza aqui no texto que a gente nem percebe. Existe uma certa rima textual que vai ser dito o seguinte aqui, no versículo 7. Veja bem. Respondam que as águas do Jordão foram cortadas. E aí, um pouquinho mais na frente, ele vai repetir isso de maneira invertida. Diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Se você for para Almeida, revista e atualizada, vai ser dito da seguinte maneira: então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Foram cortadas, em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Por que essa repetição e esse movimento textual? Às vezes a gente perde a beleza do texto justamente por não ler com a concentração e o empenho que a gente deveria, né? Existe um significado importantíssimo aqui no texto, irmãos. Toda a luz que é lançada aqui sobre o significado disso que acontece, existe um significado redentivo a respeito desse evento. Em hebraico, a noção de lembrança é muito mais do que trazer à memória. Ela envolve duas coisas. Envolve, obviamente, lembrança, mas envolve uma segunda coisa. Envolve o despertar do interesse. Você acha, por exemplo, que os seus filhos se interessarão pela sua fé se você não conversa com eles sobre o Evangelho, se você não os traz para a casa do Senhor, se você não lê a Bíblia para eles, se você não ora com eles? Eu
Eu não me esqueço nunca de uma vez conversando com uns pais aqui na igreja, e eles disseram assim, mas a gente queria muito que meu filho viesse para a igreja. Primeira pergunta que eu fiz a ele, e vocês têm ido à igreja? Aí eles disseram, não. Eu não respondi isso a eles, certo, irmãos, que eu vou falar agora. Mas a resposta me veio na cabeça muito rápida, naquele momento. Milagre, só em Cristo. Não peça para seu filho fazer aquilo que você não faz. E nem dê colher de chá a ele das coisas que você não deveria dar. Por que você briga com ele para ir para a escola, mas você não briga com ele para trazê-lo para a igreja? Mas ele está cansadinho, pastor. Estava com alguns irmãos ontem, e uma irmã disse assim, meu pai me deixava fazer muitas coisas aos sábados. E existia uma certa liberdade no horário. Ele não queria saber a hora que eu ia chegar em casa. Mas ele não queria saber a hora que eu cheguei, mas ele queria me ver às 9 horas da manhã na igreja. Vou contar uma historinha aqui para vocês. Meu pai tinha o mesmo princípio. Antigamente aqui na igreja, alguns jovens, ou alguns muito jovens, tinham as suas bandas. E um belo dia chamaram a gente para tocar em Maceió, e a gente foi. Saiu no sábado de manhã e saiu de Maceió no domingo de madrugada. Saímos às 4 horas da manhã de Maceió e eu cheguei em casa 8h30. Meu pai nem me perguntou se eu estava cansado, se eu queria ficar em casa dormindo, o que é que eu tinha feito, se eu tinha tocado bem, se eu deixei de tocar, se o show tinha acontecido ou deixou de acontecer. Eu só lembro de uma coisa. No pé que eu entrei em casa, eu tomei café e banho e vim aqui para a igreja. Isso não diz alguma coisa não, irmãos. Isso diz muita coisa. Isso fala a respeito da nossa não preocupação pelas coisas da vida, mas fala principalmente a respeito daquilo que é o mais importante para as nossas vidas. E muitas vezes a gente se preocupa mais com os 6 dias entre os domingos do que com o domingo em si. Porque a gente perde os verdadeiros memoriais que deveriam estar registrados na nossa mente e coração. Eu vou lembrar aqui a você a respeito do Salmo 126, versículo 3. O Salmo 126, versículo 3, nos diz o seguinte, de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos o quê? Alegres. Essa alegria, ela não vai vir, irmãos, de nenhum outro canto senão do próprio Senhor. Josué nos mostra aqui no texto um momento de celebração. Mas ele nos mostra aqui um contraponto de que ele não fala. Mas esse contraponto precisa ser alertado a você na manhã de hoje. Existe um elemento não textual aqui, algo que não está sendo dito, mas está sendo apontado. Se num primeiro momento a gente deve guardar os memoriais, num segundo momento, irmãos, esses memoriais irão confrontar a nossa ganância. E aí eu quero alertar você para entrar 2024 com os pés no chão. Nem que sejam com os pés no chão dentro do rio, assim como esses 12 homens que entraram para pegar as 12 pedras. E quando Deus nos chama para viver essa celebração, muitas vezes, irmãos, a gente não quer viver essa celebração porque a gente não quer gastar nem um mísero segundo sendo lembrado disso. Vou fazer um comentário aqui, ninguém chegou para mim, se alguém reclamou, a notícia não chegou a mim, se chegou a Ronaldo eu também desconheço, se chegou a algum outro líder da igreja, não faço a mínima ideia. Mas
O culto em que a gente celebrou os 45 anos da igreja e que nós celebramos também a emerência ao reverendo Sérgio, foi um culto bem longo, né? A gente passou mais de 3 horas aqui, né? Pegando o culto mais a emerência. E você pode ter pensado assim, mas demorou muito. A pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte. Vamos supor que pela graça de Deus, daqui a 15 anos, 25 anos, você ainda esteja vivo. Nós estaremos celebrando os 70 anos da igreja. E eu espero de todo o meu coração que Cristo volte antes. Será que você vai lembrar que no culto de 45 anos, nós não somente celebramos os 45 anos da igreja, mas também foi celebrado os 25 anos ininterruptos do ministério do reverendo Sérgio? Porque para Josué, irmãos, tinha algo muito forte aqui. Que esse texto diretamente não nos lembra, mas quando você vai olhar o contexto dos 5 primeiros livros que falam a respeito da lei, e logo em seguida o livro de Josué, existe uma história muito importante aqui. Alguém não entra na terra prometida e o Senhor permite que ele simplesmente veja a terra. Haverá homens dentro da história da igreja que não entrarão em determinadas coisas, ou não terão a permissão de fazer determinadas coisas, mas foram homens que se debruçaram e se desgastaram dentro do ministério e dentro da história da igreja do Senhor. Conversava com um amigo essa semana e ele me fez uma pergunta, e normalmente a gente só lembra de Calvino, por exemplo, mas existiram 2 outros grandes nomes dentro da história da Reforma Francesa que eu acho que muito provavelmente você desconhece. Um é Guilherme de Farel, que foi o cara que praticamente botou a faca na barriga de Calvino e disse: ou você fica, ou a gente mata você, para ele ficar em Genebra. E o outro foi Viré. Mas a gente desconhece a história da igreja. A gente desconhece homens que lutaram para que a igreja permanecesse firme e forte. Homens que renunciaram à sua própria vida muitas vezes para celebrar a igreja de Cristo. E dentro desses processos, é como se eu e você, a gente não quisesse viver os dias da igreja, porque a gente não quer somente um tempinho no domingo, a gente quer que os dias sejam nossos, as semanas sejam nossas, os meses, os anos. A gente quer toda uma vida para nós e a gente esquece da igreja de Cristo. E a decisão, irmãos, de nós nos alegrarmos no presente, altera não apenas o instante vivido desse momento, mas também a nossa visão de passado e enche o nosso futuro de esperança. O seu futuro, meu irmão e minha irmã, vai ser esperançoso não pelas coisas que você vai poder providenciar para a sua casa. O nosso futuro é um futuro de esperança, porque lá na frente brilha uma luz. E essa luz, irmãos, é a luz do próprio Cristo. Não é nada e nenhuma outra coisa que não o próprio Cristo dizendo a mim e a você: continue nessa caminhada, batalhe por isso, permaneça firme até que eu volte ou até que eu chame você. E um erro que a gente tem cometido de maneira muito simples e de maneira muito cega é o seguinte: eu e você, nós temos minimizado o hoje. Mas como diz o salmista, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Interessante, quando o salmista diz isso, ele não está perguntando a nós se hoje tem sido um dia bom ou ruim. Ele não está perguntando quais são as dificuldades que nós temos passado. O que ele está mostrando a mim e a você é o seguinte:
O que vai fazer você celebrar o dia de hoje, ou celebrar a vida, tem a ver com quem deu a vida, e não com o que Cristo permitiu a respeito das circunstâncias do nosso dia a dia. Então a alegria do nosso coração só vai ser aumentada se eu e você reconhecer que este dia foi feito pelo Senhor. E muitas vezes nós celebramos as coisas de maneira errada porque a gente perde de vista essa perspectiva. Ou vocês acham que dentro da nação de Israel, o que Josué pediu para que fosse feito, não tinha gente interpretando mal aquilo ali? Você acha que dentro da estrutura idolátrica da nação de Israel, aquilo ali não poderia, por exemplo, ser reconhecida como um poste ídolo? Eu lembro desses últimos dias, Ronaldo brincando com uma pessoa que foi a Israel. Ele disse assim: você foi no Muro das Lamentações orar, ou você foi orar achando que porque você está ali do lado do Muro das Lamentações, iria acontecer um milagre na sua vida? Às vezes, irmãos, a gente entrega o nosso coração ao misticismo porque a gente desconhece da bonança diária que o Senhor tem nos entregue. Como é que eu vou celebrar coisas grandes se eu não tenho sabido viver com as coisas simples do dia a dia? Eu disse a Viviane ontem, eu poderia ter comprado um bolo inteiro para você, mas eu comprei uma fatia. Não é que eu não pudesse comprar um bolo. E muitas vezes, Deus, Ele quer nos dar uma fatia de bolo, mas nós estamos presos num bolo inteiro, por exemplo. Eu não vou nem virar de perfil aqui e perguntar a você se eu estou em condições de comer um bolo inteiro ou não. Isso tem a ver diretamente, irmãos, com alegria. E alegria tem a ver com contentamento. Porque o único capaz de nos colocar e celebrar dentro de uma estrutura grandiosa como essa, povo de Israel reunido, 12 homens, um de cada tribo, 12 pedras grandes sendo colocadas, um marco mostrando à igreja que aquilo ali deve ser celebrado. Você não precisa, meu irmão e minha irmã, por exemplo, como as igrejas antigamente faziam, ter o seu nome escrito numa cadeira dessa, não. É porque antigamente não tinha cadeira, era banco, né? Então, as famílias da igreja, cada um comprava o banco, e o banco que foi comprado tinha o nome da família. O problema é o seguinte, é porque às vezes a família só queria sentar naquele banco. Mas não vamos entrar nessa confusão agora não, certo? Mas fica aí a lembrança e a conversa para depois conversar sobre essas confusões de igrejas mais antigas. Essa alegria, irmãos, tem a ver diretamente com a nossa capacidade de achar bênçãos no meio do caos. E achar bênção no meio do caos é um reflexo direto do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para quê? Para o bem daqueles que amam a quem? A coisa ou as coisas não vão cooperar para você, meu irmão e minha irmã, se você só olha para o seu próprio umbigo, não. As coisas não vão cooperar para nós se não houver desgaste no serviço ao Senhor, irmãos. E desgaste tem a ver com dar tempo. E não confunda, eu não estou pedindo para você morar aqui na igreja. Conversava isso com alguns irmãos ontem de manhã. Quem gosta de morar na igreja, manda de volta para casa. Certo? Igreja presbiteriana não existe beato ou beata. Certo? Nem pastor mora na igreja, aí você quer morar. Dedique tempo à sua família.
mas dedique tempo ao Senhor também. Nós precisamos muitas vezes estar perante o nosso Deus, servindo a Ele. E isso significa, irmãos, que mesmo no meio de muita coisa ruim, sempre existirá algo digno de ser louvado. E não confunda também uma outra coisa. Encher a mente de coisas boas não significa viver em negação. Muitas vezes a nossa mente é traída pelo seguinte: você só vai conseguir viver bem se você decidir ter uma vida dentro de um monastério. Você precisa ser aquela pessoa, que vai para algum lugar, vai ficar reclusa, porque se você viver dentro da realidade em que a gente vive, você vai pecar. Eu vou lhe lembrar uma coisa, viu? É porque quando a gente vai para acampamento, a gente só passa 4 dias juntos. Bote mais uns 4 ou 5 dias aí para você ver a confusão começar. Esse negócio de reclusão e vida de santidade é conto da carochinha. A nossa vida de bondade, irmãos, e de encontrar bondade na vida, tem a ver em como a gente olha para o Senhor, em como a gente acredita nesse Deus e se realmente a nossa fé está conectada com Deus. Se você não tem a sua mente renovada pelo Espírito, você realmente vai ter muita dificuldade de viver esse Evangelho. Porque essa alegria que muitas vezes tem a capacidade, e eu não estou falando nenhuma loucura aqui não, viu, irmãos? Essa alegria que tem a capacidade de andar junto com a tristeza e junto com as dificuldades, pelo menos durante essa vida, é uma alegria que somente o próprio Deus nos dá. As pessoas me perguntavam quando meu pai faleceu: tá tudo bem? Eu disse: tá tudo bem. Mas aí seu pai morreu. Eu disse: ele está melhor do que eu. Quando eu falo isso, o pessoal se assusta. Mas pare e pense direitinho, irmãos. Meu pai está no céu. Quem está passando por dificuldade sou eu e você. Os nossos entes queridos que já se foram estão celebrando com o Cordeiro. E eu e você sofrendo, achando que ele está. Isso é uma mentalidade católica, viu? Não existe limbo na igreja protestante, não. Se você está pensando isso, está pensando errado. Como é que a gente pode concluir a respeito desse texto? Se você ainda não vive essa alegria, meu irmão, é porque talvez ainda não aconteceu um encontro que deveria acontecer na sua vida. Essa imagem da Arca da Aliança passando sobre as águas, ela tem um quê de redenção. E esse memorial tem um quê de redenção, porque estava mostrando ao povo de Israel que haveria continuidade. E Deus continua mostrando essa continuidade a mim e a você. Mesmo que a gente passe por perseguição, mesmo que a gente morra, mesmo que a gente morra muito novo, se nós tivermos um encontro com Cristo, nós não passaremos dessa vida sem celebrar alegremente. Não confunda alegria plena com não ser alegre. Não confunda os desafios da sua vida, as possíveis doenças, a sua ansiedade e até mesmo, possivelmente, uma depressão que você pode ter, porque ainda assim, se você vive com Cristo, você pode e deve celebrar a sua vida com Ele. Até lá, o que é que a gente faz? A gente deve procurar o que é certo. E a gente deve procurar viver debaixo das bênçãos daquele que diz que se nós vivermos em obediência a Ele, nós celebraremos o tempo inteiro. E Deus nos dá a sua palavra justamente para isso, irmãos. Para que nós o conheçamos,
para que a gente saiba o que deve ser feito, para que a gente também saiba o que não devemos fazer. Enquanto líamos aqui o Catecismo Maior, nós fomos lembrados de que quando a gente quebra um dos mandamentos, nós quebramos todos, irmãos, porque nós pecamos contra o Senhor. Mas aquele que não quebrou nenhum dos mandamentos e está nos chamando a colocar a nossa vida perante Ele e dizendo o seguinte: comigo vocês terão plenitude de vida e serão alegres comigo eternamente. E quando nós achamos essas bênçãos, mesmo no meio do cenário triste, o Senhor está nos chamando a celebrar ainda assim a alegria. E não confunda, isso aqui não é uma palavra para contradizer aquilo que a Escritura fala de que você deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Quando alguns irmãos choram, a gente chora junto com eles. Alguns irmãos estiveram chorando com o nosso irmão Aderval essa semana. Mas Cristo está nos chamando no dia de hoje a celebrar como Igreja de Cristo, independente daquilo que acontece nas nossas vidas, na vida das pessoas da sua igreja, ainda assim é tempo de celebração. Por quê? Porque essa alegria que invade o nosso coração é uma alegria que tem a ver com a paz de Cristo. E essa paz que nos é dada, independente da circunstância, é uma paz que tem a ver com celebração. Quando o Senhor chegou a Josué e disse: eu quero que haja um memorial aqui, é para que o povo de Israel pudesse lembrar da paz que somente o próprio Deus pode proporcionar. Sabe qual é a diferença entre o povo de Israel perante o Senhor e Josué e o povo de Israel hoje? É que o povo de Israel acha nos dias de hoje que porque eles têm alta tecnologia, que eles têm um exército, uma estrutura militar massiva, eles não podem ser atingidos. Isso aqui não é uma celebração da guerra, irmãos. Isso aqui é uma constatação daquilo ou de onde o nosso coração deve estar. Se nós não evangelizarmos a nós mesmos, se nós não evangelizarmos os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família, e nós não conversarmos dessa verdadeira alegria dia após dia, domingo após domingo, não faz sentido, irmãos, olhar para trás para um ano que se encerra e muito menos celebrar um ano que se chega. E o convite que fica é o seguinte: se você faz parte do povo de Deus, celebre isso, meu irmão. Se você tem contas a acertar com o Senhor, se coloque diante do Senhor, peça perdão a Ele, reconheça os seus problemas, defeitos e aquilo que tem impedido você de caminhar com o Senhor. Porque normalmente esses memoriais, da mesma maneira que Ele vai nos lembrar das coisas boas, Ele nos porá medo. Sabe o que é interessante? As pessoas que estão distantes do Senhor, que já viveram parte da sua vida com o Senhor aqui dentro, elas não gostam de entrar aqui novamente. Porque as pessoas e a própria igreja, a estrutura, lembra ela dos tempos de bonança com o Senhor. E se é sobre esse tipo de coisa e sobre esses memoriais que nós podemos celebrar, nós devemos lembrar perante o Senhor. Vamos orar, irmãos. Santo e eterno Deus, nós te somos gratos, ó Pai, de assim como o teu povo
perante a ti, a Josué, celebrou a tua bondade perante eles, a tua redenção. Nós podemos celebrar isso domingo após domingo, Pai, diante da tua presença. Atendendo a tua santa convocação, ó Pai, sabendo que tu és um Deus que cuida dia após dia do teu povo, Pai. Nos faz, Senhor, ter um coração agradecido, a entender de que tu tens cuidado do teu povo e a saber de que nós podemos estar contentes em todo e qualquer momento, independente das circunstâncias. Nos ajuda, ó Pai, a termos um coração grato e a celebrar isso diante de ti, ó Pai. Em nome de Cristo é que te oramos, ó Senhor. Amém.